agora. Boa tarde a todos, dar as boas-vindas a todos os que nos estão a ver. Agradecer imensamente ao engenheiro Alfredo Aguiar por estar aqui connosco. Antes de começarmos a ouvi-lo, eu dizia só algumas breves palavras sobre o nosso orador de hoje. O engenheiro Alfredo Aguiar é especialista em geotecnia pela Ordem dos Engenheiros, é licenciado em Engenharia de Minas pela FEUP em 1988 e mestre em Mecânica dos Solos pela Universidade Nova de Lisboa em 1992. Iniciou a sua atividade em 1978 como colaborador em Geotecnia e Topografia no gabinete Alfredo Borges de Aguiar, Engenheiro Civil, tendo participado em diversos projetos de vias de comunicação. Foi docente no ISEP, onde lecionou matemática, onde lecionou dos departamentos de matemática, engenharia geotécnica e engenharia civil. De 89 a 2005 foi sócio-gerente da empresa Geologia e Geotecnia Consultores, tendo sido responsável por inúmeros trabalhos no âmbito de geotecnia, nomeadamente estudos geotécnicos para projetos de vias de comunicação e assessoria técnica para obras rodoviárias, ferroviárias, muito conhecidas e talvez as principais que foram feitas nestes últimos 20 anos ou 30 anos no país. E desde 2005 acuta como professor independente, sendo consultor independente, sendo responsável por estudos, projetos e assessoria geotécnica a obras autonomamente ou em colaboração com empresas de projeto e construção, destacando-se os seguintes trabalhos: projeto da linha circular do Porto, do metro do Porto, projeto de modernização da linha da Beira Alta, circuito hidráulico Póvoa Moura, captação de blocos de rega, sistema eletropolítico do Tâmega e tantos outros que era impossível dizer aqui mais do que uma mão cheia. Pelo que agradeço imenso mais uma vez o facto de estar connosco e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, João Rocha. Antes de mais, quero agradecer à IAS o convite que me fez e é uma honra estar a fechar estas jornadas no fim de outros ilustres oradores. Portanto, o tema que vamos tratar é a importância da caracterização geotécnica nas obras de engenharia. E vou então passar um documento em PowerPoint que depois poderei disponibilizar à associação. Sim. Eu lembrei-me que acabei por não dizer, quem quiser fazer perguntas, está disponível o chat ou o bate-papo, dependendo da versão do Zoom. Podem lá escrever qualquer dúvida que nós, no fim ou perto do fim, faremos com que sejam respondidas as perguntas. Sim, senhor. Posso começar então? Sim. Portanto, a importância da caracterização geotécnica. Todas as obras de engenharia se apoiam no terreno. Pontes, edifícios, estradas, barragens, etc. Ou são até construídas no interior do terreno. Totalmente, como túneis, ou parcialmente, como carros. Portanto, o comportamento dessas obras está intimamente relacionado com as características dos terrenos onde são feitas. Em certos casos, até, as condições geológicas são determinantes para o desempenho ou a localização da obra. Um caso exemplar é o Túnel da Mancha, cujo perfil longitudinal se insere numa camada de larga calcária, a mais favorável para a sua construção por ser pouco fraturada e de muito baixa permeabilidade. Reparem, é um caso muito interessante porque o Túnel da Mancha, todo ele anda numa camada de marga calcária que tem características muito favoráveis para a construção do túnel e também tiveram sorte, não é, de apanharem essa camada, de
e a encontrarem uma profundidade que viabilizou a construção do túnel, mas reparem como o traçado em perfil longitudinal está condicionado por essa camada. Temos aqui temos aqui uma secção transversal. Reparem, a permeabilidade vai diminuindo com a profundidade e escolheram a base desta tal camada de marga calcária para fazer o túnel. Nos projetos comuns é dada menos importância à geologia. Normalmente, quando temos que fazer a caracterização geotécnica do terreno, o projeto já está desenhado e, portanto, temos que definir as condições de implantação, nomeadamente fundações, escavações, contenções. O conhecimento geotécnico é realizado com consulta de bibliografia, numa primeira fase, sempre, e a seguir com trabalho de prospecção, como geofísica, sísmica de refração e reflexão, sondagens, ensaios in situ, recolha de amostras e ensaios laboratoriais. Isto são os casos mais comuns. Noutros casos pode haver outros ensaios mais sofisticados. Há um manual editado pela Ordem dos Engenheiros, em 2020, onde se podem encontrar recomendações na área da geotecnia para o caso de edifícios correntes, sobre a prospecção que deve ser realizada. Cartografia geológica encontra-se disponível no Geoportal, que é o site do INEG, e temos o país quase todo coberto à escala 1/50.000, que é uma escala já boa para se ter um enquadramento da zona onde vamos fazer as obras. No Porto, na cidade do Porto, temos ainda a Carta Geotécnica do Porto, que está na segunda edição, ainda de 2003, onde temos a cidade do Porto, sim, com uma caracterização dos terrenos. Também se consultam outros estudos e projetos antes desenvolvidos na zona da obra em apreço. Reconhecimento geotécnico. Ora bom, os trabalhos de prospecção têm que ser adaptados ao terreno e ao projeto em questão, claro. Podem envolver postos de reconhecimento, sondagens à rotação, ensaios de penetração estática e dinâmica, outros ensaios de campo, ensaios de carga em placa, permeabilidade ou dissipação, por exemplo. No laboratório são normalmente realizados ensaios de caracterização física e mecânica. Portanto, o reconhecimento geotécnico e os resultados do trabalho de prospecção são interpretados e sistematizados, permitem estabelecer um zonamento geotécnico, que se apresenta normalmente em perfis e é fundamental para a definição das soluções de projeto. Fundações diretas ou indiretas, no caso de edifícios, estruturas, melhoramentos do terreno, drenagens, contenções, etc. Vamos então ver um caso muito recente, uma obra que está a ser iniciada agora, que é o caso da linha do metro, da linha Rosa, que é parte de uma futura linha circular da cidade do Porto. Portanto, esta linha fará ligação entre São Bento e a Casa da Música e será integralmente enterrada. Servirá o Hospital de São João, o Hospital de Santo António, o Pavilhão Rosa Mota, o Centro Materno-Infantil, ali na zona do Palácio de Questão, a Praça da Galiza, o Polo Universitário de Campo Alegre, andando um bocadinho, e a zona da rotunda da Boa Vista. Elementos do projeto. Extensão, via dupla, aproximadamente 3 km em túnel, 4 estações subterrâneas,
Liberdade de São Bento, portanto, que é uma estação que vai ficar ligada à atual estação de São Bento e vai ser feita com escavação a céu aberto. Hospital Santo António é no Jardim do Carregal, ali ao lado do Hospital Santo António. Esta vai ser feita com escavação mineira. 2 poços de ataque e depois faz-se a estação, é a mais enterrada com escavação mineira. Galiza, escavação a céu aberto, cut and cover, e Boa Vista, Casa da Música, escavação a céu aberto, também cut and cover. Boa Vista, Casa da Música, vai ficar ligada à atual estação da Casa da Música também. Tem 3 poços de emergência, ventilação, um túnel de drenagem entre a Praça da Liberdade e a Rua de São João com meio quilómetro. Este túnel de drenagem apanha as águas que descem à Avenida dos Aliados, não é? E cujo curso vai ficar interrompido pela parede da Estação da Liberdade. Depois temos ramais e ligações com mais ou menos 1 km. Na zona de Boa Vista, Casa da Música, ligação ao troço comum, zona de inversão, parqueamento, e temos ainda o arranque da linha de Gaia, da segunda linha de Gaia, cujo projeto está em concurso e que vai sair precisamente da estação Boa Vista, Casa da Música, vai ao Campo Alegre, faz a ponte que está agora em concurso de ideias também e vai depois em Gaia até Santo Vídeo. O estudo geológico e geotécnico para este projeto começou por consulta das publicações de referência, recolha bibliográfica, encontramos informações de 70 sondagens e alguns ensaios de permeabilidade, de outras obras, particularmente o túnel de Ceuta, portanto, e depois fizemos trabalhos de prospecção em 2018 e 2019. Incluíram 55 sondagens à rotação, 26 das quais com piezómetros, profundidades entre 23 e 46 metros e meio, mais ou menos 8 metros abaixo da cota do túnel. Ensaios de permeabilidade, o Franco do João, 51 ensaios de determinação de massa volúmica, porosidade e resistência à compressão iaxial e malformalidade sobre amostras de rocha. O zonamento geotécnico adotado foi o proposto no relatório geotécnico e geomecânico geral dos troços enterrados, linhas S, ramal de ligação CIS de 2000, que é um documento de referência no projeto da construção da primeira fase do método de Porto. O zonamento geotécnico que se adotou, portanto, considerou 7 unidades. De baixo para cima, aqui temos os G7, que são aterros e aluviões, são os piores solos. Os G6 são solos residuais graníticos com NSPT menor de 50, e depois G5, granito de composto, com NSPT menor de 50, 4 muito alterado, depois estes números, 4, 3, 2, 1, e o 5 também estão relacionados com o grau de alteração. O grupo G4, portanto, corresponde ao granito W4, o 3 ao W3 e o 1, finalmente o 1 ao W1. À medida que vamos passando o amarelo para o laranja e para o vermelho, estamos a entrar em maciço rochoso de qualidade progressivamente superior. Ora bom, então vemos aqui a zona da Estação da Liberdade. Aqui é São Bento, neste sítio, não é? Estação de São Bento. Isto é a linha atual do metro, a linha que já existe e que vai pelo tabuleiro superior da Ponte Dom Luís, passa aqui e segue-se desta estação, e a que vai ser construída é ao fundo da Avenida dos Aliados, como veem, numa direção transversal.
ou perpendicular. Há aqui um ramal de linha para as composições poderem permanecer sem interromper a circulação. E temos, então, aqui a estação de perfil longitudinal. Pronto, como vocês veem, as tais cores tornam a interpretação disto sugestiva, digamos assim. Aqui estão as sondagens realizadas e vou ampliar aqui na zona da estação. Normalmente as estações, com exceção da Boa Vista, que fica numa zona plana e mais alta, as outras estações estão em zonas de vales. E, portanto, temos presença forte deste tal grupo G7, que são aterros e aluviões. Temos os níveis freáticos cá por cima, perto da superfície, não é? E temos o granito melhor lá embaixo. Neste caso, estão a ver, temos aqui estas manchas vermelhas, isto é rocha boa. Isto, G3, já é um granito medianamente alterado e aquele G4 é muito alterado. A linha passa aqui, não sei se estão a ver aqui a linha, isto é a base do túnel. Eu acredito que não, se está a usar o rato, não estamos a ver o rato. Se talvez fosse melhor apontar com cores, dizer a linha entre... agora estamos a ver, sim, sim. Pronto, então, ok. Pronto, aqui está a linha, a soleira do túnel e aqui o topo do túnel, sim? Ok. Já se vê melhor agora, já vê. Sim, sim, sim. Portanto, e a linha rosa é o carril? A linha rosa é o carril, exatamente. Muito bem. A linha rosa é o carril e isto aqui são os cais aqui, a ver da estação. Uhum. Então, esta estação vai ser feita com paredes moldadas. Esta caracterização é importante, é uma estação grande. Vai ser feita com uma escavação a céu aberto e depois vai ser coberta. Portanto, a linha continua pela Rua dos Clérigos, acima. Essa saliência no terreno é o Morro do Olival, não é? Esta saliência no terreno, eu não sei que se chama Morro do Olival, sim, mas é a zona... é a zona onde estão os leões, na reitoria. Uhum. Sim? Sim. E depois, então, vamos ali para a estação de Santo António. Como veem, estação de Santo António, que é também uma zona de vale, repare, a espessura destes terrenos G7, que são aterros e aluviões aqui, é mais de 10 metros, aqui nesta zona. Ora, vão lá apontar, aqui. Pois, quando eu ponho o laser, aquilo não dá para ampliar. Nesta zona, sim, temos aqui mais de 10 metros. Aqui está a linha, não é? Está a ver? A panha passa ali por granito de melhor qualidade, e chega àquela zona e temos um terreno bastante variável. A estação em planta, portanto, isto agora em planta, vimos ali da zona da Liberdade, isto aqui é Praça dos Leões, é a reitoria, sim? Sim. Este poço de ventilação fica em frente ao Piolho, naquela zona entre o início da reitoria e o Piolho.
A linha vai por ali e vai ao... Isto aqui é o Hospital de Santo António. E isto é o Jardim do Carregal. E isto, já agora, é o túnel de Ceuta. Portanto, ela passa... O túnel de Ceuta está aqui e a linha passa aqui por baixo do túnel de Ceuta. A estação... Estava lá o túnel de Ceuta? Diga-me. No perfil que mostrou há bocado, estava lá o túnel de Ceuta? Eu já vou mostrar o túnel de Okay. Ceuta, aqui num corte. Portanto, esta estação tem aqui 2 poços de ataque, vai ser feita a partir destes poços, depois subterrânea, vai ter uma saída ali perto lá ali para cima, perto daquele museu que se chama Soares dos Reis. Soares dos Reis, exatamente, e vai ter aqui outra saída para trás, portanto, mais perto do Hospital de Santo António. Portanto, a linha aqui passa bastante enterrada. Ora, vamos lá ver então o corte longitudinal, este amarelo, em que se vai ver o túnel. Depois vamos ver este transversal também. E outro transversal. O túnel de Ceuta está aqui. Sim, está a ver 2 paredes e a soleira do túnel. E a linha do metro passa aqui. Isto é a estrutura da estação. Portanto, esta zona aqui. Isto são 10 metros, ela é bastante enterrada. É uma zona com bastante heterogeneidade. Reparem, estas formas são produto do resultado das sondagens e de alguma imaginação, como não pode deixar de ser, não é? Agora, outro corte aqui são as escadas, sim, de acesso à estação. A estação propriamente dita está aqui. E aqui são cortes transversais. Ora, vamos lá ver. Aqui são cortes transversais. E este é um corte transversal, vai estar aqui a estação. Parece-me uma zona onde se encontra rocha, logo ao lado já não temos rocha. E aqui é um corte por um dos acessos à estação. Continuando, depois vamos passar ali por baixo do Jardim do Museu Soares dos Reis e vamos em direção à Galiza. Este troço que estamos a ver é mesmo em frente aos portões do Palácio de Cristal, certo? Sim, mas um bocado mais para afastado. Ele não passa muito perto. Deixe-me ver se eu ponho aqui a planta e se conseguimos ver isso. Temos que ver isto aqui na planta. Portanto, os jardins do Soares dos Reis. Há aqui um poço de ventilação. Aqui não se vê o Palácio de Cristal. O Palácio de Cristal está ali mais para cima. Sim? O Palácio de Cristal está ali mais para cima. Portanto, isto é para mostrar, reparem, como às vezes há mudanças bruscas no terreno. E esta mudança brusca é evidente que tem que ser investigada em obra. O empreiteiro vai fazer umas sondagens complementares para, ainda por cima, porque aqui há um poço de ventilação. Nós não podemos fazer aqui uma sondagem, que deveria ter sido feita, porque não tivemos autorização do proprietário do terreno. Entretanto, vai ter que ser arranjada a autorização. Portanto, isto aqui, reparem, há uma transição brusca. Os amarelos são saibros, sim, e passamos aqui de um saibro para um granito já com alguma resistência.
Continuamos e estamos então na estação da Galiza. Estão a ver ali, isto é a estação da Galiza, ali aquele redondo são os edifícios de Mota Galiza, aqui é aquela estação de serviço, temos aqui uma estação que também vai ser feita cut and cover, com uma contenção, com uma cortina de estacas ancoradas e depois vai ser coberta. Portanto, será a menos profunda de todas. A menos profunda, sim, ou é esta ou é a da Boa Vista. Vamos lá ver um corte longitudinal por aqui. E depois dois transversais. Sim, esta é pouco profunda. A linha está aqui. (15, 20 metros). A linha está aqui. Deixe fazer aqui uma ampliação para se ver a superfície do terreno, mais uma vez numa zona baixa, com níveis de água perto da superfície, portanto, e com terrenos fracos, estes A7 são os mais fracos, e depois entramos então nos terrenos melhores. Isto é a soleira da linha, o topo da linha, e a estação. Isto é um corte transversal. Estação, o metro, não estão a ver, não é? Estão a ver o metro ali por baixo da água, não é? O futuro metro. Esta estação tem um pé direito brutal, como vê. Está ali 5 vezes 10 levantada, mas talvez não seja uma medida... Não, aquilo são resultados de ensaios de permeabilidade. Sim, aquilo são resultados de ensaios de permeabilidade. O facto de ter um pé direito tão alto, pronto, é uma opção da arquitetura. Sabem que estas estações foram projetadas pelos arquitetos Cisa Vieira e Souto Moura, e, portanto, vamos ter ali umas estações interessantes. Aqui, este corte transversal, reparem, isto são tudo saibos, aqueles aluviões, amarelinhos, saibos com NSPT menor de 50, aqui já mais compactos, e aqui começamos a entrar no granito composto. Continuando a nossa viagem, estamos na Rua Júlio Diniz. Portanto, a linha subirá a Rua Júlio Diniz, que vem da Galiza, não é? Sobe a Rua Júlio Diniz. Temos aqui estacionamento do Júlio Diniz. Isto é aquele parque de estacionamento do edifício... muito bom em cima, não é? É um pátio entre um edifício que faz um quadrado e tem um restaurante bom em cima. Exatamente. Ele tem um nome que não me recordo, mas é esse parque de estacionamento. Eu recordei-me, mas não quis dizer, sim. Pronto. Então, temos aqui a linha, bastante enterrada, não é? Temos o habitual, as sondagens, os níveis freáticos, a nossa interpretação, e agora, repare, daqui para a frente, a linha, apesar de estar a uma profundidade considerável, isto são 5, 10, 15, 20, 30 metros, começa a andar em terreno não rochoso, em saibros. Rua Júlio Diniz, isto em planta, estamos aqui no parque de estacionamento, ora vamos lá ver, o tal parque é este, sim? Parque de estacionamento. Isto são aqueles edifícios
ao lado da Rua Júlio Inês, não é? Aqueles clássicos, e aqui já entramos ali na rotunda. Aqui vai ter outro posto de ventilação, e vamos por baixo da rotunda. O que se vê ali, não tenho aqui, deixe-me apontar. O que se vê ali é a futura linha de Gaia. Sim, que vai para o Campo Alegre. Portanto, estamos aqui nos Saibros. Por baixo da rotunda da Boa Vista, nós não encontramos rocha, não chegamos lá. Fizemos 30 metros de furo e não encontramos rocha. E aqui estamos a chegar, então, à Casa da Música. Isto aqui é a estação atual, não é? A linha que vem da Póvoa e que vai para a Trindade, passa aqui, e esta linha vem na perpendicular e depois há um ramal de ligação à outra linha. E isto que está aqui é a futura linha de Gaia. Esta estação vai ser feita nesta empreitada, já, e parte da linha de Gaia, uma pequena parte, até à rotunda da Boa Vista, vai ser feita nesta empreitada. Porque tem que ser, não é? Porque depois era muito complicado fazer um túnel ao lado do outro já existente. Ora, vamos ver então nos cortes, como nas outras estações. Nós aqui temos predominantemente terrenos brandos, saibros. Repare, aquilo é uma sondagem feita na rotunda da Boa Vista, não é? Onde não se encontrou rocha e o túnel passa aqui. É engraçado que os projetistas dos túneis perguntaram se eu não arranjava um terreno melhor nesta zona, mas é o que é, não é? Uhum. Estes terrenos são mesmo o que nós encontramos. Isto é a futura estação da Boa Vista, chama-se Boa Vista Casa da Música, e um corte longitudinal, e aqui outro corte longitudinal, e aqui um corte por outra secção. Portanto, predominam aqui os amarelos e quando muito laranjas, não é? Que é saibros e granito composto, muito alterado. O granito menos alterado encontra-se a uma profundidade superior à obra, aos túneis. Cortes transversais. A estação também tem uma envergadura considerável, como verem, isto são 10 metros, não é? E a estação tem aqui Mas esses dois, portanto, vemos duas estruturas similares. São a estação para a futura linha de Gaia e a estação para esta? Ok. E não são, portanto, não são iguais? Não, mas são parecidas. Em planta, cada uma é um braço daquele verde. Sim? Portanto, ora deixe-me ir aqui atrás, então. Isto é a estação da futura linha de Gaia. Isto é a estação desta linha. Que se interligam e que ligam com a estação atual Casa da Música. Sim? Sim. Vamos ver. Este corte transversal, apanha corte longitudinal, 2, corte transversal 1 e 2. Cá está. Pois é este corte transversal. Apanha os dois corpos das estações com os pisos de interligação. Portanto, a estação de Gaia, a estação que irá para Gaia será mais alta, não é? E a estação da linha rosa será mais baixa.
parece, ou não? Não, penso que elas estão ao mesmo nível, elas são mais baixas do que a atual Casa da Música. Ora, deixe-me ver onde é que podemos ver isso. Talvez neste corte de transversal. A Casa da Música está muito pouco enterrada, porque o metro sai até em trincheira, não é? Não, são mais baixas. E são ambas ao mesmo nível. Isto aqui é o tal túnel de drenagem que vai ser feito a ligar o fundo da Avenida dos Aliados à Rua São João, que é uma rua que sai ali da Mouzinho da Silveira. Ela vai ali pelo Largo dos Loios, e este túnel vai ali pelo Largo dos Loios. Não tenho aqui a planta. Portanto, isto tem perfil, isto é o perfil longitudinal do túnel. Reparem. As águas... Esse túnel vai ser feito para desviar alguma linha de água que lá corre? Sim. Há uma linha de água que é o Rio de Vila? Rio de Vila, exatamente, que vai ser interceptado pela Estação da Liberdade. E isto vai desviar não só o Rio de Vila, como vai recolher as águas de superfície. Repare, está aqui esta rampa, sim? Sim. Uma descida enorme, não é? Enorme. E depois há este túnel que vai por baixo, vai ali do Largo dos Loios, passa ali na Rua das Flores, sim? E vai sair perto da... Não muito longe ali daquela zona do Mercado Ferreira Borges, não é? E vai ligar ao Rio de Vila, exatamente, num sítio onde estão a fazer uma obra é aqui no fundo. Não estão a pedir, deixa-me fazer o ponteiro laser. Aqui, esse túnel vai ligar ao Rio de Vila. E já agora, aquela cota ali a azul, que parece indicar cota d'água, à direita, em baixo, refere-se a quê? Isso é o nível de água encontrado na sondagem. Não é o nível de água do Rio Douro? Não pode ser, é um bocado acima. Isto é um nível de água encontrado na sondagem. Repare, os níveis de água normalmente acompanham, mais ou menos, mas a superfície do terreno. Às vezes estão mais profundos, outras vezes mais superficiais. Portanto, é uma superfície do terreno amortecida, digamos assim. Nas zonas onde o terreno é mais baixo, nos vales, o nível de água tende a estar mais próximo da superfície. Mas não deixa de ele próprio, se nós unirmos aqui os níveis de água, nós temos uma superfície piezométrica para mais ou menos paralela ao terreno. E estamos aqui a cotas de 20, 40, 20, 25, 30, 40. Portanto, estamos o nível da água no Douro deve ser, aqui não sei, deve ser 5 metros, ou no máximo, não é? Está muito perto da foz. Portanto, nós temos, em resumo, o contexto geotécnico heterogéneo e complexo. O granito do Porto é assim, reparem, isto é tudo em terrenos graníticos, com algumas zonas com aterros, devido à modulação urbana, não é? E outras de aluviões, que são terrenos naturais, não graníticos, vá lá, mais recentes, sedimentares. Mas o maciço granítico está presente em todo o traçado. O túnel irá interessar
maioritariamente terreno G3, G4, G5, granito, medianamente alterado ou decomposto. Os solos residuais atingem por vezes 20, 30 metros de profundidade, chegando a ultrapassar a soleira do túnel na zona da rotunda da Boa Vista. O granito pouco alterado surge em profundidade, com desenvolvimento significativo, por exemplo, na parte inicial do túnel de drenagem. As estações previstas situam-se em zonas baixas, coincidentes com antigas linhas de água e onde o nível freático se posiciona próximo da superfície. Apenas a estação da Boa Vista se situa numa zona aplanada. As estações interessam terrenos tanto superficiais, são os residuais de G7, aterros e aluviões, como em profundidade o maciço rochoso. Depois, em relação a este projeto, está terminada a apresentação, depois poderei responder a perguntas, evidentemente, mas esta observação que tenho aqui refere-se tanto a este projeto como ao que vou apresentar a seguir, que é a monitorização e observação das obras visam a validação e calibração dos modelos geotécnicos, aspecto fundamental para a compreensão dos mecanismos que regem o comportamento. Através da comparação entre os comportamentos previstos e observados, pode-se concluir da razoabilidade das hipóteses assumidas e da fiabilidade do modelo adotado. As técnicas de retroanálise assumem em particular destaque, pois permitem obter os parâmetros do modelo com base no comportamento real da obra, através de técnicas matemáticas formalmente adequadas. Está numa comunicação do Tiago Miranda, já de 2006. Isto é muito válido. Os projetistas dos túneis do metro, dos túneis e das estações, vão aferir os modelos, certamente com base na monitorização, na observação dos deslocamentos, não é, das deformações, e vão calibrar esses modelos. E vão, portanto, vamos ter uma caracterização mais realista pela observação da resposta das estruturas. Nestes túneis, anda sempre um geólogo na frente a ver o terreno e a fazer cartografia. Isto é obrigatório, tanto para o projetista adaptar as soluções ao terreno, como para ficar registado, não é? Como para ficar... Eu podia, já que tem outra apresentação, eu acredito que mais curta, para acelerarmos um pouco o ritmo, para termos ainda tempo para fazer algumas perguntas. Sim, esta agora vou ver se despacho esta, então, mais depressa. Este segundo caso diz respeito a uma obra de aterros sobre solos moles, que já foi feita há algum tempo. Isto é a linha do norte, na zona de Estarreja, Ria de Aveiro. Sim, isto que estão a ver aqui é a linha do norte, e a obra, o que é um viaduto sobre a linha do norte, que tinha aqui uma parte em aterro sobre solos moles. Problema, consolidação dos terrenos, execução de um aterro a um ritmo compatível com a obra e com segurança à ruptura de fundação. Solução foi a clássica, aceleração de consolidação com geodrenos verticais e pré-carga, reforço da fundação com geossintético. Temos aqui o perfil longitudinal, isto que está aqui seriam os solos moles, e depois a linha do norte está ali, reparem mesmo na bordinha dos terrenos melhores. Pronto, o aterro teria 6 metros e com mais 2 de pré-carga. Fez escavação de geodrenos, uma malha triangular de 1,80 m, e estimamos, numa perspectiva pessimista, que ao fim de 5 meses tínhamos a consolidação praticamente terminada, numa perspectiva otimista, ao fim de 45 dias. Isto foi instrumentado com um inclinómetro, marcas de medição de assentamento e um extensómetro magnético. E piezómetros também. Registros do inclinómetro. Reparem uma coisa engraçada aqui, é que o inclinómetro, este inclinómetro, estava colocado na saia do aterro, sim, e dá-nos muito bem a informação
do terreno realmente compressível. O terreno compressível, quando comprime na direção vertical, expande ou deforma-se na direção horizontal e é o que o inclinómetro registra. E afinal, nós não tínhamos 10 metros de terreno compressível, felizmente, tínhamos só 5. O que permitiu, isto aqui é uma verificação da estabilidade do aterro, e então, passado 3 meses e meio, nós reavaliamos a situação. Nós temos aqui o ritmo de construção do aterro com a pré-carga, aqui é retirada a pré-carga, as pressões neutras, pressão da água, a subir devido à carga do aterro e depois a diminuir, e aqui o registro dos assentamentos, em marcas de superfície e no extensómetro. O assentamento, afinal, foi de apenas 45, 50 centímetros. Portanto, não chegou. E depois, a estimativa do grau de consolidação foi feita por um método da Zawoka, que é um método também já tradicionalmente utilizado nestes casos. São as fotografias da obra, portanto, aqui estamos do outro lado da linha do norte, do lado nascente, ali está a base do nosso aterro, um geotêxtil, a camada drenante, uma vista aérea, o geossintético de reforço na fundação do aterro, a máquina a cravar os geodrenos. Isto aqui são os geodrenos, não é? Vêem-se aqui a ponta. Estes drenos são com 10 centímetros de largura, é uma fita no fundo. E penso que está terminado. Agora, o aterro, isto são o extensómetro magnético ou a marca de superfície, e ali já está em construção o viaduto propriamente dito. Está aqui o viaduto, aquele foi o aterro que tivemos a falar. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, engenheiro Alfredo. Temos já aqui algumas perguntas. O Miguel Leão perguntava em relação à estação da Galiza, quais os principais desafios à sua construção e manutenção, tendo em conta o nível freático? A solução das estações é uma solução de paredes impermeáveis e o fundo, a base, drenante. Portanto, nós reduzimos o fluxo de água com as paredes impermeáveis e que se prolongam um bocado, metros às vezes, para baixo do fundo da estação. Portanto, cortamos o fluxo de água pelos horizontes mais permeáveis. Portanto, a água que aflui ao fundo da estação tem que passar pelos terrenos menos permeáveis e assim reduz-se o seu caudal. Mas é bombada. É bombada e a estação digamos que não é uma solução, há uma solução impermeável tipo piscina, sim, e há a solução com a base drenada, que foi a escolhida, neste caso. Mas este resultado das sondagens e, enfim, dos saibros, desta classificação do G2 quase até ao G7, sim. Era expectável, visto que já fez algumas sondagens também para a linha amarela, que foi a que teve que se abrir mais, enfim, teve que se fazer mais escavação. Era expectável aquilo que encontrou? Era. Aquele mito do que o granito do Porto, que era ótimo para isto, e que, enfim, ele havia ali a pedreira da Trindade, portanto aquela zona estava com granito ótimo, não é verdade? É sim, a característica mais importante do granito do Porto é a sua variabilidade. Nós não podemos dizer que, quando dizemos o granito do Porto, temos um leque enorme de granitos. Temos desde o granito muito pouco alterado, como o da Pedreira da Trindade, sim senhor, a zonas, lá está, como na Boa Vista,
com 30 metros de saibro, porque do ponto de vista geológico é tudo granito do Porto. Não é? Se for ver a carta geológica, a carta geológica está toda, a não ser as zonas que têm outro tipo de terrenos, como o terraço de praias antigas ou aluviões, do ponto de vista geológico, a formação é um granito do Porto que pode estar decomposto, transformado em solo residual ou sob a forma de rocha. E o granito do Porto tem muita variabilidade na cidade. E nós às vezes passamos de zonas de rocha franca para zonas de saibro sem matriz rochosa. Uhum. O José Silva perguntava: boa tarde, engenheiro, de que forma irão ser feitos os túneis? Quais os grandes desafios do solo deste projeto? Quais os tipos de cuidados que são tomados para as respostas das estruturas? Pois. Eu posso lhe dizer, apesar de dessa parte já não ser da minha lavra, digamos assim, não é? Eu participei na equipa de projetos e estava encarregado de fazer a caracterização do terreno. Mas os túneis vão ser feitos pelo método NATM, que é um método austríaco de construção de túneis, que consiste em adaptar a escavação às características do terreno, a escavação e o suporte. Quando o terreno é mau, ou quando estamos perto de estruturas, por exemplo, com pouco recobrimento, são feitos avanços por secções reduzidas. Também não se abre a frente toda, às vezes nem metade da frente, abre-se um túnel piloto que tem um revestimento e sistemas de sustimento primários ou provisórios, e a partir daí vai-se alargando a secção. Quando o terreno é bom, pode-se abrir a secção inteira. Vai-se adaptando. Portanto, há diversas soluções, digamos, de escavação em função da natureza do terreno. Mas em função da natureza do terreno e do risco das construções existentes à superfície. Não é? Isso é controlado, é evidente que isso é controlado com as construções por cima do túnel vão ser instrumentadas, não é? Pelo menos alvos topográficos, inclinómetros, com sensores que permitem verificar se os movimentos que têm, que é impossível não terem, mas estão dentro do que é razoável de esperar. Esse método NADM e as suas diferentes fases, alguma fase contemplará o uso de tuneladoras, nem que sejam... Não. A tuneladora foi usada já no método do Porto, mas não foi o método escolhido para esta obra. A tuneladora é um método de escavação em que estamos a escavar ao abrigo da tuneladora, não é? A tuneladora tem a sua frente de ataque. O NATM é New Austriac Tunneling Method. Ele chama-se Novo Método Austríaco de Construção de Túneis, mas ele foi criado em 1957, portanto já não é assim tão novo. Mas tem-se revelado um método eficaz para a construção de túneis aí. Mas não tem tunelador, portanto, aquilo é uma obra mineira, digamos que eu ia dizer à moda antiga, mas não é à moda antiga, porque hoje as coisas são feitas com outros... Nem mesmo o desvio do Rio de Vila? Não. E então este método mais clássico, ou quase mineiro clássico de escavação, contempla aquelas inclinações que nós vimos extraordinárias no início do desvio do rio? Sim. Aquela inclinação de acima de
de 20%, acho que por aquela imagem era... Não, mesmo, repare, mesmo os poços, o que se faz, como os poços, que são verticais mesmo, sim, eu suponho que vão abrir isso, o empreiteiro também terá uma palavra a dizer sobre o método que ele pode propor, outro método. Mas para uma linha destas, com esta extensão, provavelmente, tem experiência nisto, chegou à conclusão que não valia a pena usar uma tuneladora. Para fazer aqueles poços de ventilação, que são poços com algum diâmetro, uns 4 metros ou o que é de diâmetro, eles abrem um furo piloto, um furo no centro, e depois, como tem o túnel a passar em baixo, vão escavando o material que vai caindo por esse furo. Está a ver? E apanham-no em baixo e sai pelo túnel. Já agora fazemos a última pergunta, porque o nosso tempo escasseia. Um anónimo pergunta, vive engenheiro Alfredo... não, anónimo não, Carlos Rocha. Vive engenheiro Alfredo Aguiar, saudações e parabéns pela apresentação. Os resultados dos trabalhos de prospecção geotécnica executados fizeram alterar em alguma zona a diretriz ou localização de estações previstas? Não. Não fizeram. Estava digamos que o layout estava definido à partida, as estações. Podemos, às vezes, contribuir para, por exemplo, eu sei que a estação da Galiza chegou a estar projetada com uma dimensão bastante superior, mas eu estou convencido que foi mais por uma questão de custos do que de ambiente desfavorável geotécnico que se encolheu essa estação. Mesmo assim ela vai ter uma dimensão considerável. Não. Repara, agora, por exemplo, as estações vão ser feitas com... As estações que são feitas com o cartão de tomba, que é a Boa Vista, a Galiza e os aliados, a Boa Vista e a Galiza têm paredes com cortinas de estacas. Os aliados vai ter uma parede feita com parede moldada. Portanto, o empreiteiro terá que adaptar e buscar uma máquina de fazer parede moldada que permita cortar rocha. Não é muito usual. Cá em Portugal, contam-se pelos dedos de uma mão as obras que já foram feitas com parede moldada com hidrofresa, uma máquina com um custo significativo de operação. Portanto. Mas é uma parede, está a ver, uma parede moldada é uma parede que vai ter a sua base em rocha e vai cortar totalmente a circulação de água ali. Daí o desvio do rio. Sim, o desvio do rio não é mesmo por questões geométricas, porque a estação está abaixo da cota do rio. Tinha que se desviar, ou então ele passava por dentro da estação, o que era é melhor não lembrar nenhum arquiteto disso, que ainda se lembram disso. Muito bem, chegamos então ao fim da nossa conversa com o engenheiro Alfredo. Eu tenho-lhe a agradecer em nome da IASES imensamente por este tempo que disponibilizou para falarmos sobre o seu trabalho e sobre algumas obras. Agradecer também às pessoas que nos estiveram a ouvir. Lembrar que as gravações de todas estas palestras durante esta semana estarão disponíveis nas nossas redes sociais. E por isso apelo à vossa atenção, estejam atentos, serão disponibilizadas brevemente. E então deixo um bem-aja a todos e mais uma vez muito obrigado ao engenheiro Alfredo. Obrigado, El. E eu, então.